Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante, e aquela lembrança assim, né, que é uma aula, e uma aula é muitos minutos, e é bom a pessoa ir lembrando assim, porque numa sala de aula comum, muitas vezes os alunos estão desinteressados, mas a matéria é sempre interessante. E é bem interessante porque, de meu conhecimento, alguns professores, quando os alunos apresentam desinteresse, ele diminui o tom de voz e logo em seguida ele dá uma prova, valendo nota, sobre aquela matéria. Então esse professor tem sempre os alunos atentos. Então cada um é que tem que lembrar assim, a maneira de se tornarem atentos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a morte. A morte está junto com o nascimento. Cada dia que passa após o nascimento está mais próximo da morte. E depois aquelas limitações, né, que a pessoa fala assim, pelo sofrimento que passou, parecia a morte. E parece a morte mesmo, a morte esteve próximo daquele sofrimento que a pessoa teve. Cada um é que tem que ir observando assim, que nós temos dois corpos. Aquele que nós sonhamos, que é muito diferente do corpo de matéria grosseira. Tanto é que a pessoa já se encontra envelhecida e pelo tipo de vida que a pessoa tem, com o conhecimento dos ensinos, ela continua usando o corpo com uma ponderação. O costume bom, a vida toda, vai facilitar para a pessoa. Ela ter aquela condição bem importante de usar o corpo a vida toda. Porque muitos acham assim que tem tempo pela frente. Esse tempo não existe. Nós conhecemos pessoas novas que morreram, nós conhecemos bebês que morreram e pessoas envelhecidas que vêm morrendo. Então o tempo pela frente é como a pessoa vai vivendo. E essa condição, a pessoa é que tem que ir fazendo um alinhamento. Então, no caso, para ter um corpo físico saudável na velhice, a pessoa tem que lembrar que a vida toda ela tendo que alimentar direito. Aqueles que não alimentam direito, porque tem muitas referências, né, de ver as coisas de fora. Quando veem as coisas de fora, achando assim que precisaria de ter um corpo físico diferente, a pessoa tem que lembrar que nós somos a constituição dos nossos pais. Quer dizer que se nós vamos melhorar o nosso alimento, então a nossa constituição vai melhorar. Mas normalmente quem trabalha diminuindo a quantidade de alimento e tirando alimentos que sempre alimentou, ele então vai ficar com um corpo físico enfraquecido. Na velhice não terá utilidade. E é bom a pessoa ir lembrando assim que ela é que tem que fazer muito esforço para compreender o jeito que pensa, o jeito que ela é. Porque normalmente é assim, quando um filho recebe muito carinho dentro de casa e esse filho corresponde tendo o conhecimento das matérias escolares e de colaborando na moradia, esse filho acha assim que ele é evoluído. A evolução é diferente. O que a pessoa está fazendo, o que seria normal de fazermos dentro da nossa moradia, de conhecer as matérias escolares e de colaborar no ambiente em que nós nos encontramos. Porque nós conhecemos pessoas que saíram da moradia dos pais novo, quer dizer, sem ter o conhecimento pela vida, ou com um pequeno conhecimento, teve a coragem. Então essa condição de achar assim, porque apresenta um conhecimento, já é suficiente para a pessoa ter comportamentos diferentes. Cada um é que tem que ir observando que para voltarmos para a pátria do espírito, tem que ter muitos itens. Tem que ter nobreza, tem que ter polidez, tem que ter bom senso e tem que conhecer o caminho. A primeira coisa, se a pessoa não conhece o caminho, qual o caminho que ela vai seguir, em qual direção? Nós sabemos assim que apresenta muitas coisas que nos confundem.
Se a pessoa não está com os pés firmes, conhecendo direito as informações e as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos apresenta, a pessoa tem dúvida. A morte. A morte é assim. A pessoa tem que lembrar que esse corpo de matéria fina, tudo que nós fazemos fica com esse corpo de matéria fina. A pessoa, quando vai caminhando em direção à luz, então ela passa a ter comportamentos nobres, atos nobres, pensamentos nobres, polidos. Então esse corpo de matéria fina, ele vai ficando mais sublimado, mais lúcido, mais translúcido. A ligação desse corpo de matéria fina com o corpo de matéria grosseira vai ficando mais fina, mais leve. Alguns casos assim que a gente conhece, da pessoa ter tido uma vida nobre, uma vida boa, aquela pessoa fala que está com o corpo cansado e que precisa de deitar um pouco. Aquela pessoa, quando vão procurá-la, ela já desprendeu do seu corpo de matéria grosseira. Outra fala assim que vai sentar um pouco. Quando os namoradias chegam para aquela pessoa, ela já desprendeu do seu corpo de matéria grosseira. O tipo de vida da pessoa. Então, quando a pessoa se encontra numa condição de sofrendo, então aquele corpo de matéria fina se encontra muito preso ao corpo de matéria grosseira. O tipo de vida da pessoa, que é normalmente voltado somente para a vida de matéria grosseira, tendo muito recurso ou tendo pouco recurso. Então, é o jeito que a pessoa viveu. Porque nós achamos assim que uma pessoa, por ter muito recurso financeiro, ela então é diferente ou ela é evoluída. Não, aquele que tem muito recurso financeiro, ele tem muita responsabilidade diante do Criador e diante do seu semelhante, do jeito que ele está utilizando desse recurso que foi dado a ele. Muitos acham assim que tem uma injustiça. O que tem é uma falta de conhecimento das leis do Criador. Tanto é que tem um ensino de Jesus que ele fala: na casa do meu pai tem muitas moradas, e que teria muitas coisas a dizer, mas vocês não entenderiam. Então ele não fala dos novos nascimentos, da vinda do Espírito novamente na matéria grosseira. Justamente porque aqueles que se encontravam nas suas proximidades não tinham o amadurecimento para ouvir essas informações. Hoje essas informações também não são propagadas. Por isso que a pessoa vai tendo comportamentos que vai prejudicando outros. E de todas as maneiras. Tanto faz o empregado como o empregador, como aquele que é funcionário do governo, vai prejudicando-se e prejudicando os outros. Então, essa falta de confiança para voltarmos para a matéria fina, porque antes de virmos para a matéria grosseira, nos encontrávamos na matéria fina. Quer dizer que quando vence o nosso tempo na matéria grosseira, é a chamada morte. Então, a morte é o retorno para a matéria fina. Quase todas as instituições chamadas religiosas fazem culto para aquele que largou o corpo de matéria grosseira. Então quer dizer que a continuação da vida é uma coisa verdadeira. Podem não saber explicar, mas estão fazendo culto, então essa continuação da vida. Aquela referência daquilo que planta vai colher é justamente isso, porque o jeito que nós comportamos na matéria grosseira, muitas vezes a colheita não vem nessa época, mas vem numa época seguinte. E de muitas maneiras a gente vê, por exemplo, crianças já com capacidade superdotadas. Então o que essas crianças hoje, o que eles foram na vida anterior, já trouxeram a capacitação. Aquele outro que nasce naquele país miserável, naquela condição miserável, o que ele fez numa época anterior que agora ele tem que nascer nesta condição? Pois se aquilo que plantas, hás de colher. É isso que nós precisaríamos de entender. Então aquela pessoa já tem quase 3 décadas que trabalha naquela empresa e agora ela é mandada embora.
já com a idade, e agora ela fica sem o trabalho. O procedimento que esse teve, do jeito que ele viveu, do jeito que ele comportou dentro daquela empresa, a empresa não teve dúvida, o substituiu. Essa reflexão é que tínhamos que fazer para ver como é que nós nos encontramos caminhando pela vida. É isso que cada um teria que ter dentro dele, esse procedimento. Precisaríamos de utilizar do terceiro mandamento, que é aquele dia do Senhor, e que a pessoa teria que estar fazendo uma reflexão dos 6 dias anteriores, como ela está caminhando. Tínhamos que aprender com os nossos sentidos. Isso é bem interessante assim, não aprendemos. Mas anteriormente os cachorros ficavam pela rua e tinha pouco movimento as ruas, e o cachorro vinha caminhando e uma criança abaixava, aquele cachorro não tinha dúvida, ele saía correndo, porque outra criança já tinha abaixado e pegou uma pedra e jogado nele. Mas aquele cachorro, agora o homem abaixou para amarrar o sapato, o cachorro corre a mesma coisa. Quer dizer que nós tínhamos que aprender para ter uma melhora. É isso que cada um tem que lembrar assim, que nós só vemos as falhas nos nossos semelhantes. Vemos assim a falta de delicadeza, vemos os erros, vemos as sujeiras. Esquecemos que nós fazemos parte desse povo e que nós fazemos igual. A maneira que nós teríamos que ter para melhorarmos. Então, toda a época da nossa vida, a pessoa pensa assim que é suficiente ter um local de trabalho onde ela tenha o sustento seu e dos seus familiares. Não é suficiente, porque tem muitos locais de trabalho que a pessoa adoece, que a pessoa, em vez de ficar enriquecida, ela vai ficando empobrecida de carência, de nobreza, de polidez, de consideração. Então não é assim de qualquer maneira. Tínhamos que ter essa qualidade boa. E a gente vai observando assim que os animais apresentam essa condição. Porque uma ou outra pessoa já deve ter visto o cachorro fugindo do dono, sumindo, e o dono correndo atrás do cachorro. Mas também nós já vimos em períodos anteriores que o portão ficava aberto, o cachorro ia para fora e voltava para dentro. E o cachorro, mesmo com o portão fechado, quando aquele dono estava chegando, o cachorro já sabia e ficava muito feliz. Quer dizer que o jeito de um fez com que o cachorro desaparecesse. O jeito do outro fez com que o cachorro permanecesse e ficava feliz quando o dono chegava. Quer dizer que essa maneira boa é que nós tínhamos que ter também com os nossos semelhantes. É assim que nós vamos construindo o nosso corpo de matéria fina, a nossa continuação da vida. Quer dizer que a vida vai continuar, nós vamos continuar com esse corpo de matéria fina, quer dizer que esse corpo de matéria grosseira entrou no período dele de ter vencido o tempo com a morte, agora nós vamos utilizar o corpo de matéria fina, que é aquela condição bem importante assim, que quando uma pessoa está envelhecida, ela fala do seu passado. E é bem interessante também, porque muitos envelhecidos sentam, dão uma cochilada e fala de quando ela tinha tantos anos que morava numa determinada localidade. Dentro de nós, a norma do tempo e do espaço não tem. Porque se aquela envelhecida, agora ela sonhou décadas anteriores da moradia em que ela teve no período de infância, muitas décadas. Quer dizer que dentro de nós a norma do tempo está presente. Quer dizer que nós tínhamos que ter uma condição bem importante assim, de sempre sermos nobres, coerentes e lembrando que precisamos de conhecer o caminho que vai nos levar de volta à pátria do Espírito. Aquela condição que nós já tivemos a oportunidade de conhecer e de ver, aquele que fica na cama agonizando um longo período. Quer dizer que o jeito que ele apresenta não tem a naturalidade agora de passar para a fase seguinte. O tempo dele que ele utilizou
foi somente para a matéria grosseira. E é bem interessante porque nenhuma pessoa faz uma observação que aqueles envelhecidos já vai passando os bens para os seus descendentes. Então a vida dele serviu só para acúmulo de bens e agora ele passar para os seus descendentes, para ele. E também tínhamos que observar assim, se perdeu a saúde, perdeu também o domínio das funções. E depois acontece assim, que agora aqueles seus conhecidos, seus descendentes, têm que cuidar deles. Então esse vai ficar com os funcionários, se tem funcionários, se não tem vai ficar junto com os outros e descuidaram durante a vida. Não podíamos. Então a velhice para nós teria que ser uma condição bem agradável para nós mesmos, de poder contar com o nosso corpo de matéria grosseira, de poder compreender a nossa existência. Muitos falam assim que não quer lembrar do passado, mas teríamos que lembrar, porque independente de cada um, o passado vem outra vez na vida da pessoa, que é bem interessante, porque se a pessoa tem muita limitação física e de mental, de lembrança, ela conta o mesmo fato muitas vezes. Quer dizer que aquele fato, dentro dela, ainda não está compreendido, porque ela está só repetindo. Então aqueles que ouvem falam assim que já ouviu esse fato mais de uma vez. A bondade, é isso que nós precisaríamos de ter. Teríamos que ter a bondade para com o nosso semelhante, mas lembrando que essa bondade com o nosso semelhante é a mesma bondade do Criador, que é a justiça e a pureza. Para nós também teríamos que ter essa bondade. Muitas vezes a pessoa fala assim que o ato anterior que foi feito não foi um ato bem feito, mas agora a pessoa teria que ter aprendido para ela fazer atos bons. Quer dizer que aquela condição assim, né? O ato que não foi bom anteriormente, a pessoa aprendeu, agora ela procura fazer atos melhores. Voltar para a pátria do espírito com a morte é aquela condição bem importante assim, conhecer o caminho. Porque todas as pessoas que vão de uma localidade para outra, de um bairro para outro, ela vai fazendo a observação do melhor caminho que ela precisa de seguir. Isso é físico. Então, para nós, para a nossa vida interna, é o mesmo procedimento, o direcionamento que nós precisamos de ter. Então, aquela condição assim, né, que muitos aprendem com o horror, mas tem que ter o cuidado, porque esse horror com que a pessoa passou pode acontecer de ser uma coisa que não dá para ela, uma sustentação para ela manter-se com aquela compreensão daquela situação de horror que ela aprendeu. Mas muitos outros aprendem por compreensão. Então, esse que aprende por compreensão terá mais facilidade de receber auxílio, porque dentro dele apresenta uma naturalidade. A mesma coisa de uma criança boa. Aquela criança é polida, é coerente, é uma criança bom, de facilidade de tratar com ela. Aquele adulto dedica um tempo para aquela criança. Mas aquele outro, aquela outra criança que não é polida, que não é coerente, o adulto não perde tempo. Nós irradiamos. Essas irradiações são verdadeiras. Então aquele que está irradiando a compreensão, a bondade, também passa a receber auxílios. Isso é físico. Então a vida da pessoa fica melhor porque dentro dela começa a vir auxílios de mais clareza daquilo que ela precisa. Então entra naquela condição de como a criança quando é boa. Então o adulto o aproxima e está sempre auxiliando aquela criança. É essa condição bem importante assim que nós precisaríamos de ter. Essa naturalidade, essa coisa boa, para a nossa vida ficar mais fácil. Isso a pessoa tem que lembrar assim. Quando a intenção da pessoa é só para a matéria grosseira, então esse corpo de matéria fina fica rústico. Não quer dizer que a pessoa tenha que ficar sem recurso financeiro, porque uma referência que Jesus falou para aquele que pediu a ele um conselho e as pessoas que estavam próximas
passaram a verbalizar que aquela referência seria para todos. Não é para todos, porque aquele jovem que tinha recebido uma herança, para o caminho interno da vida dele, aquela riqueza iria trazer para aquele jovem uma acomodação. Então Jesus falou para aquele jovem que era para ele largar aqueles bens e segui-lo. Seguir Jesus é seguir a sua palavra. A palavra quer dizer assim, os ensinos. Mas aquele que tem o recurso financeiro e que usa de maneira que a gente vai observando assim, né? Que muitos e muitos que trabalham com aquele que tem um recurso financeiro ficam beneficiados porque teve o trabalho. Então, essa é a diferença. Não é ter para prazeres, é ter para poder ter uma movimentação na vida. Então, aquele que tem, movimentando a vida, ele então está colaborando. Então, voltar para dentro de si, fazer um alinhamento, de observar o procedimento que está tendo. Então, não é não ter o recurso financeiro, é como usar o recurso financeiro. A morte é a passagem para a matéria fina. Então o corpo de matéria grosseira prestou serventia, agora o corpo de matéria grosseira não tem mais serventia. Então, independente da pessoa, esse tempo é determinado pelo Criador. Então a pessoa vai viver na matéria fina. Se ela construiu nobreza, polidez, coerência, bom senso, justiça, esse corpo fica fino e vai flutuar para a região que a ele pertence, junto com aqueles que tiveram comportamento semelhante. Se ele teve comportamentos inadequados, comportamentos que prejudicam o seu semelhante, então ele vai ter um corpo de matéria fina, mais pesado, e ele então vai para o nível daqueles que tiveram comportamento semelhante. Quando aquela fala de Jesus fala que os iguais se atraem, é nesta condição do corpo de matéria fina. No corpo de matéria grosseira, nós relacionamos com todos, trabalhamos com todos naquela empresa, pegamos sistema de transporte com todos, mas na vida interior, cada um tem um nível. Esse nível fica fácil da gente observar nas criancinhas. Então, naquele ambiente de ensino, aquelas criancinhas, então cada uma tem um jeito. Uma é comunicativa, a outra é mais solitária, a outra faz outras coisas. Quer dizer que aquelas criancinhas somos nós. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é como ela compreende os ensinos. Essa é a diferença. É como a pessoa apresenta uma nobreza, uma polidez, a diferença que nós tínhamos que perceber. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que a nobreza, a pessoa tem que colocar ela na frente. Porque do jeito que nós conversamos com uma pessoa, a intenção que está no tom de voz daquela pessoa. É isso que nós precisamos de entender. Porque a mesma fala, o outro ficou feliz. A mesma fala, esse ficou descontente. Então a intenção que estava acompanhando o tom de voz, percebemos. Então quer dizer que se nós percebemos, porque essa condição de percepção, todo filho já passou por essa situação. Ele tem o comportamento dele que não poderia ter naquela moradia, e ele fala palavras depois que ele foi repreendido, e as palavras que ele fala, aquele adulto pergunta para ele o que ele está falando. Então, imediatamente ele desfala. Quer dizer que o que ele estava falando, o que o adulto percebeu, era o tom de voz que estava acompanhando. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que nós temos que melhorarmos. Para isso, já veio os ensinos. Quer dizer que se a pessoa conhece um pouco os ensinos, com os ensinos ela vai tendo um direcionamento na sua vida. Porque ela vê o que ela fala, ela vê quando ela precisa de falar. E se ela, muitas vezes, não sabe o que falar, então ela procura um adulto que tem um conhecimento e pede para esse adulto
a maneira que ela precisa de falar. Então fica bem fácil assim da gente observar trabalhos escolares. Então a professora pede para fazer determinadas frases. Então a criança vem e procura o adulto. E a criança, se tem um conhecimento, o adulto pede para que ela faça as frases e depois o adulto vai ajudar. Justamente para ela ter um desenvolvimento na vez seguinte, ficar mais amadurecida naquele jeito de apresentar o trabalho. A morte é o mesmo procedimento. Quer dizer que o que salva a pessoa é ela ter uma compreensão da sua vida na matéria grosseira, o jeito que ela está vivendo. Então ela tendo essa compreensão, ela tendo o saber, esse saber possibilita que ela faça os resgates de épocas anteriores. Então a nossa vida, ela é bem importante assim quando caminhamos trabalhando para ter uma melhora, porque nós temos facilidade de ver as limitações que os nossos semelhantes apresentam. Precisa de ver se, vendo essas limitações, vai trazer algum benefício para nós. Se a pessoa tem vontade de voltar para a pátria do espírito, então ela vai estar tão envolta com ela mesma, com as suas responsabilidades, que ela vai ver que dificilmente ela vai ter tempo para o nosso semelhante. Então, a pessoa está voltada para ela. Isso fica fácil assim de observar quem faz trabalhos manuais. Então aquele que faz o trabalho manual, ele tem que estar voltado para aquilo que ele está fazendo. Se ele descuida, então ele vai ter limitação e a produtividade dele vai ser menor. Então quer dizer assim, compreender os ensinos. Numa fase da vida, nós passamos por situação assim. Para conseguirmos fazer uma promoção no trabalho, na nossa vida diária, nós dedicamos mais tempo conhecendo aquelas informações que seriam necessárias para aquelas funções futuras. Mas para a nossa vida interna, dificilmente fazemos um trabalho de nos esforçarmos um período a mais para ampliar o nosso saber. A diferença de um ser humano para outro é o saber. Faltou o saber, faltou a saúde. Faltou a saúde, vai conviver com os seus iguais. Então a referência que fala assim que os iguais se atraem, a gente vê com aqueles que já se encontram envelhecidos, que não perceberam o caminho que estavam caminhando e que na velhice ficaram sem saúde. Então eles são colocados numa casa de repouso junto com os iguais. Muitos têm muitos recursos financeiros e muitos outros têm pouco recurso financeiro. Essa é a diferença que a gente precisaria de ter. O marco não é feito com o que a pessoa faz do lado de fora. O marco é feito com o que a pessoa faz no seu comportamento interno. É nesse comportamento interno é que vai refletir o que a pessoa é no futuro. Aprendermos. Então nós tínhamos que aprender e ver o que eu estou querendo para a minha vida, o procedimento que eu preciso de ter, não é só para com os meus semelhantes, para comigo. Porque a gente vê as pessoas conversando na rua sozinho, a gente vê aquele profissional que não fez direito àquela função e que fica descontente. O descontentamento não é com a função, é com ele mesmo, por não estar atento àquilo que precisaria de estar. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esse direcionamento para nós mesmos, para nós ter uma maneira de sobrevivermos de maneiras que a saúde fica sempre nas nossas proximidades. Se não tivermos um comportamento de sobreviver com maneiras adequadas com os nossos semelhantes, a saúde do nosso corpo tende a diminuir. Faltou o equilíbrio. Dentro do nosso corpo entra o equilíbrio. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.